Bem-vindo a essa gravação do Plantão da Fluência, uma conversa entre eu, em que eu tiro dúvidas de quem me acompanha, seja meu aluno no meu treinamento fechado, seja OTRM ou não. Tudo bem? E hoje eu vou falar com o Marco Bruno, que é meu aluno no CJRM, meu treinamento fechado. Olá, Marco. Opa, fala Roger, tranquilo? Show. Vamos lá. E aí, de onde você está falando? Sou de Araçariguama, São Paulo. Repete o nome, por favor. Araçariguama, já ouviu falar? Não, por isso que eu pedi para você repetir, não corri falar, não. Fica, fica perto Pois de é, onde hein? aí em São Paulo? Olha, a maior referência que tem é São Roque. Já ouvi falar. Tá vendo? Todo mundo conhece São Roque, mas Araçariguama, que é do lado, não conhece. Legal, legal. Uhum. Então vamos lá, você é a primeira vez que a gente está se falando. Se eu não me engano, você é meu aluno no CJRM, não é isso? Sim, sim, Marco Excelente. William. E aí, como que eu posso te ajudar, Marco William? Cara, deixa eu ver aqui que eu separei alguns tópicos para falar para você. Bom, acho que começando, eu poderia falar um pouco mais de como que tá a minha vida hoje. Meio que eu comecei a trabalhar, já vai fazer quase 1 ano e 8 meses, como eu comecei como estagiário e agora sou front-end júnior 2. Só que desde o começo eu não tinha uma base muito boa de JavaScript. Então, logo no começo eu fui tendo vários desafios assim, e claro, já passou bastante tempo, permaneço aí, só que eu nunca consegui estudar de fato e ter confiança naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre vou fazendo assim com a experiência, um pouco da vivência e aquele Google que a gente sempre usa. E eu tenho ouvido as 12 leis da disciplina, eu achei bastante necessário, então talvez eu pergunte alguma coisa que você já explicou por lá. Mas uma coisa que me acontece bastante é um pouco da falta de organização semanal. Eu acabo tendo uma semana muito cheia de trabalho. Ultimamente, eu tenho feito 10 horas por dia, então eu tenho terminado um pouco cansado. Final do dia, a cabeça já está daquele jeito. E eu acredito que isso impacta um pouco na qualquer rotina que eu tente implementar. E aí eu queria ouvir de você como que eu poderia coordenar essas horas de trabalho com estudo, fora as tarefas do dia a dia também, porque eu vim morar com a minha namorada faz o quê? Uns 4 meses, então é a vida adulta. Aí queria saber o que você poderia dizer para mim. Se possível, eu tentaria encaixar os seus estudos quando você acordar. Por exemplo, Uhum, você disse que tem uma carga muito alta, muito grande, às vezes, de trabalho, né? Às vezes você trabalha 10 horas por dia. E quando a gente chega no fim de um dia desses, a gente está cansado mesmo, tá? Isso é natural. uhum, Então, o que que eu recomendaria? E isso vai depender da prioridade com que você está tendo com os seus estudos. Recomendaria você dormir 1 hora mais cedo, acordar uma hora mais cedo e fazer essa 1 hora mais cedo focado em estudar. Porque, teoricamente, depois que você acorda, nas primeiras horas do dia, se você teve uma boa noite de sono, seu cérebro limpou as toxinas e aí você está teoricamente mais descansado. Tá? Isso se você uhum, dormiu bem, teve uma boa noite de sono e aí, teoricamente, nas primeiras horas do dia você vai estar mais descansado e aí, como você vai estar estudando na hora um, você não vai estar tendo aquele cansaço mental do fim do dia. Se eu tivesse nessa situação, eu adotaria essa estratégia. E aí é, você vai ver se é parece algo viável bom. para você, se é possível. Essa questão de ser possível ou não está muito ligado com a prioridade que você dá em aprender JavaScript de verdade, em ser fluente em JavaScript. Muitas vezes a falta de tempo, entre aspas, que a gente diz que tem, na verdade, no fundo, às vezes é falta de prioridade. Aí eu sei Uhum, porque eu já fiz isso também.
com coisas que às vezes eu não queria falar, que eu não estava tão afim e, enfim, falava que era falta de tempo, mas 1 hora por dia eu acho que dá, dentro do possível dá para você arranjar assim. E se essa 1 hora for depois que você acorda, na hora 1, talvez você queira tomar café da manhã antes, talvez não, mas quando você está com a sua cabeça descansada, se for uma das primeiras coisas que você faz no dia, eu acho que você vai notar os resultados em curto prazo, já vai dar para você notar. Entendi. Eu tenho ouvido mesmo os áudios lá do grupo na parte da manhã. Assim que eu acordo, vou arrumando meu setup aqui, coloco o fone de ouvido e vou ouvindo, porque parece que chega com uma clareza melhor e ajuda até a começar um pouco de inspirado ouvindo os áudios do manual. Como você está ouvindo, provavelmente você está fazendo mais alguma coisa além de ouvir e tal. Mas, cara, é reorganizar. Reorganizar a rotina para que o que tem maior prioridade venha primeiro. Tá? E no caso, se for os estudos, reorganiza a sua rotina para isso ser prioridade também no seu horário, logo depois que você acorda. Rotina até era um ponto que eu queria falar com você, mas eu acho que a próxima coisa que eu queria falar é sobre motivação. Meio que eu já cheguei até na Lei 5, acho que foi a última lei que eu escutei, e ela fala sobre o diálogo interno empoderador e intencional. O, o circunstancial eu até que tem, acho que frequentemente assim, mas é aquilo que você falou, quase tudo fogo de palha. Eu sempre me motivo em algo por uma semana ou duas e vai passando e eu vou esfriando, sabe? Vai esfriando. Então, como você acha que eu posso manter, criar uma motivação de longo prazo? Algo que perdure, assim. Seguir um método. Quando você tem um método para seguir, e é comprovado que esse método gera resultado, se esse método é bom, igual no CJIM a gente usa o ATER, ele vai te gerar motivação porque você vai perceber progresso. Então, motivação é uma palavra meio complicada, porque vou parar para pensar o que significa motivação. Motivo para ação. Né? Só que, na verdade, é o inverso. Primeiro você age e, por consequência dessa ação, essa ação que você fez, seja progredir um pouco no CJIM, acertar mais exercícios, ela vai gerar em você uma motivação, porque progresso gera motivação, dopamina no cérebro. E quando você tem progresso em pequenas doses diárias, quando você está seguindo um método, fica muito mais fácil. O complicado é você estudar através de um método que vai demorar mais tempo para você chegar no objetivo que você quer. Estudar errado é melhor que não estudar. Um é maior que 0. Agora, quando você estuda baseado em um método que dá resultado, que vai te gerando dopamina aos poucos, que vai te fazendo perceber progresso, a história muda. Porque aí você vai ficar viciado nisso. Você vai ficar viciado nessa dopamina que a progressão gera. Sacou a ideia? Acho que eu entendi. Realmente, quando eu assistia, meio que eu já via uma coisa ou outra sua pelo YouTube, mas eu ainda não tinha participado da semana, mas quando eu participei, eu vi você falando mais sobre o ATER, e eu curti bastante, eu anotei tudo aqui num caderninho que eu tenho, tá até aqui, ó, o ATER, toda a explicação que eu curti pra caraca, e falei, mano, não posso deixar passar, ó. Tá aqui o caderninho pra não deixar eu mentir, com toda a explicação do ATER, e como eu curti essa metodologia. Então, acho que eu saquei a ideia. Total. E em que etapa você está no CJIM agora? Aí que tá. Esse é um outro ponto. Meio que quando eu comprei o curso, foi onde mó galera começou a sair do meu trabalho, e onde as coisas começaram a dar essa apertada. Onde começou a ter um pouco de sobrecarga de trabalho. Então, começamos a ter que pegar várias tarefas. Meio que a equipe é dividida em os projetos que já estão em live, os e-commerce, as lojas que já estão em funcionamento e projetos novos. Daí eu fui trabalhar em projetos novos, enquanto eu também tinha que trabalhar em um. E aí meio que eu não tive muito tempo pro curso.
Eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho quando eu dá aquele gás. E é até um ponto que eu queria falar sobre você, porque às vezes eu sinto que eu tô procrastinando o começo, porque eu já sei uma coisa ou outra. Aí, tipo, eu fico, eu faço um resumo disso daqui, ou eu prossigo com a próxima aula. Como que eu, qual que seria a melhor forma para mim, assim? Eu assisto e vou resumindo toda a aula, independente desse conhecimento meio bagunçado que eu já tive ao longo do tempo? Você já tem um pouco de conhecimento em JavaScript? Tenho. Meio que é o que eu trabalho todo dia, então, querendo ou não, alguma coisa ou outra eu sei, mas é na prática, sabe? Se você perguntar algum conceito, um pouco, uma coisa mais íntima assim, vou dar uma travada. Tá. Então, por exemplo, você já sabe o que é uma variável, né? Sim. Como você diz que tem, às vezes, um certo receio de perder algum conceito, você pode implementar uma estratégia, que é a seguinte. Eu poderia indicar para você engenharia reversa. O que seria? Você iniciar só através das baterias dos exercícios e aí medir a sua taxa de acerto de exercícios. Mas como você disse que tem esse receio de talvez não ter pegado algum conceito lá atrás, assiste a aula em 2x, duas vezes, passa pelos assuntos que você já sabe, mas assistindo a aula em duas vezes, tá? E aí, Uhum. se você topar com um conceito que você não conhecia sobre aquele assunto, aí você volta à velocidade normal, faz seu resumo só sobre aquele assunto que você já não conhecia, e aí você continua. O que vai determinar o seu progresso no treinamento e te dar um feedback se você está indo realmente bem, é a sua taxa de acerto nas baterias dos exercícios. Uhum. Se você estiver errando muito exercício e tal, ou esquecendo e tendo que voltar, isso vai exigir de você uma revisão mais forte. Tá? E aí existem outras formas de revisar, que aí, se você sentir necessidade, a gente pode conversar sobre isso. Agora, se você está acertando 80% dos exercícios, principalmente os dois últimos, que geralmente são exercícios modelos, que são exercícios mais complexos de cada bateria de exercício, cara, continua nesse ritmo de assistir aula em 2x e anotar só o que você precisa até chegar no ponto em que você começar a sentir mais dificuldade. Você começar a travar mesmo e aí perceber que você precisa dar uma desacelerada. Aí eu Bacana. recomendaria fazer isso, porque se você já sabe o que é uma constante, assiste a aula de constantes em 2x, anota só o que você acha que não sabia de teoria e vai fazendo o curso assim, pelo menos nas primeiras etapas, até chegar um momento em que você vai precisar desacelerar. Entendi. Bacana. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Eu tava meio em dúvida, porque eu comecei fazendo, eu fiz todo um resuminho da aula mesmo, por exemplo, de strings. E aí eu já fiquei, será que eu precisava fazer isso aqui? Será que o Roger aconselharia, mesmo eu já tendo o conceito disso aqui, ou eu só seguiria em 2x mesmo? Mas que bom que você já me deu esse feedback, eu acho que eu vou fazer dessa forma. Acho que vai dar uma aceleradinha. A outra coisa, eu acho que realmente eu acabo ficando perdido na temporalidade cerebral, que você comentou também. Eu sempre fico almejando o profissional que eu quero ser, e aí eu uso até uma guiazinha do Daily Dev, então sempre eu acabo querendo uma coisa. Então, sei lá, eu quero ser o mestre do CSS, quero ver 3D, quero ver IA, quero implementar tudo isso junto. Tem várias ideias de projetos soltos assim que eu queria implementar, e aí tem a falta de tempo. Cara, é aquele negócio de, às vezes, até viajar na maionese pensando, pô, esse projeto aqui em produção vai ficar da hora. Qual o seu conselho para isso, de ficar todo dia consumindo várias coisas um ponto de outro e acabar não mantendo foco, assim? Eu acho que eu sempre acabo pulando de uma coisa em outra. Eu tô aqui, nossa, tô lendo várias matérias sobre 3D, beleza. Nossa, hoje eu tô lendo várias coisas sobre IA, anotando sobre sinapses. Hoje eu tô vendo um artigo sobre React. Então, eu acabo entrando em várias dessas pequenas coisas. Você disse que é front-end júnior atualmente numa empresa, não é? Uhum. Sou Júnior 2. Qual que é seu objetivo? Você pretende pegar a base do JavaScript para fazer o quê? Você quer crescer na empresa que você está?
Você quer tentar uma outra vaga em outra empresa depois? O que é o objetivo? Bom, quando eu penso em aprender o JavaScript, acho que a primeira coisa é eu ter segurança na linguagem, realmente falar que eu domino JavaScript. E a segunda coisa seria poder partir para frameworks e trabalhar. Eu não acho que eu queira ficar mais tanto tempo nessa empresa que eu estou atualmente, mas eu já tinha botado na cabeça que eu só seria bom eu sair daqui quando eu já realmente fosse bom e pudesse provar isso de forma prática. Então, cara, a sua rotina, seus hábitos têm que estar alinhados com as suas aspirações. Se você Uhum. realmente quer isso, você tem que fincar a bandeira no morro lá e falar, bicho, é isso, e pronto, e acabou, e a partir daqui, tudo que eu fizer deve me levar para esse objetivo. Será que estudar React sem ter uma base sólida de JavaScript é bom? Vai me levar para mais perto ou para mais longe do meu objetivo? Eu acho que vai me levar para mais longe. Será que estudar 3D vai me levar para vai me aproximar do meu objetivo de tentar uma vaga em React no curto prazo, daqui 1 ano, talvez, daqui 9 meses? Eu acho que mais me afasta do meu objetivo do que me aproxima dele. Eu, por exemplo, Roger, eu tenho um objetivo. Tudo que eu faço é para ajudar o máximo de programadores e aspirantes a programador a construírem aplicações web com JavaScript puro. Então, toda decisão que eu tomo deve me aproximar disso. Então, é por isso que eu não faço conteúdo de React, que é um framework que eu adoro, uma lib que eu adoro, mas não faço. Porque eu acho que se eu fizer, eu vou estar mais me afastando do meu objetivo do que me aproximando dele. Então, toda decisão que eu tomo é norteada pelo meu objetivo. Já ouviu aquele ditado, todas as ruas levam a Roma? A minha Roma é formar o máximo de programadores e aspirantes a programador, a construírem aplicações web com JavaScript puro. Todas as ruas, todas as decisões que eu tomo são baseadas nisso. Me levam para Roma. Sacou a ideia? Então, cara, é focar. E nessas horas você vai ter que decidir. Tá? Porque se os seus hábitos não condizem com as suas aspirações, aí não tem motivação que consegue, não tem fogo, não tem chama que permanece acesa a um turbilhão de informações e falta de foco. Tá? Então, focar, cara, focar te liberta. E é normal, ó, quando a gente está no início da carreira de desenvolvimento, é normal, porque muita coisa acontece. Programação é uma área em que as tecnologias evoluem muito rápido e tem muita coisa acontecendo. E aí você quer o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Você quer se cercar de tudo que potencialmente te leva a ficar mais antenado e tal. Só que o contra-intuitivo é que isso pode acabar te desfocando muito. Então, no começo, principalmente no começo da carreira, o antídoto é o foco. E foco, ele tem muito a ver com sequência linear de passos. O que você precisa, quais passos você precisa dar para ser um desenvolvedor fora da média em React? Uma coisa você já sabe, você vai ter que ter uma base muito sólida de JavaScript puro, caso contrário você vai ficar perdido. E eu falo isso por experiência própria, que eu também, quando estava aprendendo, quando eu comecei a mexer com framework, e eu via que eu não sabia construir aplicações web com JavaScript puro, cara, eu fiquei meio... deu um baque, bateu. Falei, bicho, se eu não focar, primeiro que eu vou me frustrar demais, que eu não vou conseguir entender o que é framework, o que é a linguagem pura, e depois isso vai me desmotivar. Então, focar é o antídoto. Quando você foca em se solidificar na linguagem para depois construir esse próximo passo de aprender um framework ou uma lib, cara, a facilidade que você vai ter nunca é fácil trabalhar com framework ou lib. Cada um, Angular, React, Vue, cada um tem suas particularidades, mas eu posso te dizer que vai ser mais fácil.
Vai ser mais fácil você É, entender a ferramenta e você ter progresso com ela. então, porque consegui absorver bastante e, tipo assim, eu já, eu acabo trabalhando com React já, porque como as lojas começaram a ter umas lojas um pouco mais complexas e ter que trabalhar com React para fazer uma coisa bem feita, no meu dia a dia eu acabo já tendo que mexer com React. Então, a primeira vez que eu tive que pegar numa loja de React, nossa, eu olhei para aquilo e não estava entendendo nada. Nada, eu não sabia para onde ia cada coisa. Meio que agora eu já tenho uma familiaridade, porque eu tenho que fazer a tarefa, eu tenho que fazer a task em React, então o pessoal já deu uma ajuda, então eu já consigo fazer coisas em React, mas é aquilo, eu não tenho uma base sólida, então se eu ver uma coisa mais complexa, eu realmente não entendo o conceito daquilo. Eu só faço chapado porque eu sei como que faz, mas o conceito ali da coisa, ou alguma coisa um pouco mais complexa que trabalha, sei lá, algumas camadas de complexidade, eu não consigo entender. Então, acho que a gente é esse ponto que você falou. Por isso que eu fui atrás do CJRM, porque eu curti muito a sua didática e ali eu vi que realmente dava para aprender e ter algo sólido, principalmente com o método que você Total, explica. total. E ó, você está trabalhando com, na minha opinião, a melhor lib que você poderia trabalhar. Todas são boas, tá? Angular resolve muitos problemas, Vue resolve também, mas o React, além dele ser o mais popular atualmente, pode ser que isso mude daqui a algum tempo, mas atualmente é o que é, ele vai te forçar a usar vários conceitos que você vai levar para o resto da sua carreira de programação. Porque por ele ter uma pegada mais funcional, você vai ser forçado a trabalhar com imutabilidade, você vai ser forçado a trabalhar com funções puras. Pode ser que para você agora eu esteja falando grego aqui, mas com, se você pegar a base do JavaScript, você vai entender o que é isso, e você vai ver quanto é bom você entender JavaScript puro e trabalhar com React, tá? Então, cara, você tá com a faca e o queijo na mão. Tá? Você tem um treinamento que usa um método que comprovadamente dá resultados, inclusive dá muito resultado com situações parecidas com a sua. Por exemplo, eu tenho aqui gravado no IGTV e no YouTube e no Facebook uma entrevista que eu fiz com o Arthur. O Arthur era estagiário, ele estava batendo muita cabeça com o React também, e aí com, acho que se não me engano, 3 meses de treinamento, seguindo um método, aplicando, e ele foi promovido para Front-End Junior. E no estágio dele usavam muito React, ele estava tendo dificuldade. Com 4 meses seguindo um método, ele foi promovido. Mesma coisa o Alisson. O Alisson, ele estava batendo cabeça com React também. Depois de 2 meses dentro do CJRM, aplicando um método, ele tem uma entrevista com ele também que ele fala que ele estava tomando vários nãos. Isso acontece mesmo quando a gente faz entrevista. A gente toma vários nãos para tomar um sim. Ele estava tomando vários nãos, estava batendo cabeça com o React, até que ele entrou no treinamento, seguiu o método e depois de 4 meses, se não me engano, ele foi contratado pelo maior e-commerce de tecnologia da América Latina, a Kabum. Então eu recomendo que você veja essas duas entrevistas, estão aqui no IGTV, está no YouTube, está no Facebook, só você procurar que Uhum. você vai achar, desses dois alunos que, cara, ouvir da minha boca é fácil, né? É fácil, eu como criador do treinamento falar, ó, segue que vai dar resultado, vai lá e tal. Agora, eu acredito que quando você olhar da boca de quem teve realmente resultados, eu tive resultados seguindo esse método também, mas foi lá atrás, e hoje você vê o Roger todo boladão nos vídeos, dando aula, você não imagina que o meu começo foi complicado também, mas foi. E aí quando você ouve, não só Uhum. de mim, mas de vários outros alunos, tendo resultado também aplicando o método, eu acho que isso causa uma certa familiaridade para você. Você começa a enxergar que você não é o único naquela situação. Fora que dá uma credibilidade para o negócio, assim, uma seriedade na coisa, de que realmente não é brincadeira, é um negócio que funciona. Total. E aí, Bom, que mais que você tem para me perguntar?
Olha, eu acho que já tinha encerrado a minha bagagem aqui, só que conversando me veio mais uma coisa para perguntar para você. Meio que você comentou do foco, de se aquilo vai me levar onde eu quero chegar, e eu fiquei me perguntando se essa mesma pergunta serve para, por exemplo, essas semanas que a gente vê. Por exemplo, a semana do JavaScript foi algo que me abriu a porta para o CJRM, para algo que eu realmente quero, fluência na base, assim. Mas, por exemplo, essas várias outras semanas que a gente acaba tendo aí. Tipo, por exemplo, a própria Rocket City, que eu acabei já fazendo algumas outras vezes. Tem várias semanas por aí. Você acha que não seria aconselhável fazer essas semanas antes de ter a fluência em JavaScript? Por exemplo, essas semanas que já trabalha com React, que já trabalha com coisa mais avançada, assim mesmo. Depende, eu não sei qual que é o conteúdo dessas semanas, eu não acompanho muito, né? Na verdade, eu, eu me foco só no meu conteúdo e tento não acompanhar. Mas o que eu já vi, pelo que eu já vi por anúncios, eu não sei se você já viu, mas no YouTube tem como você parar de ver anúncios de pessoas que você não quer ver anúncios, né? Você clica lá nos três pontinhos no canto superior direito e fala Stop seeing this ad. Aí você desabilita para aquele anúncio, pelo menos aquele, parar de aparecer para você. E é isso que eu faço. Mas pelo pouco que eu já vi desses anúncios, eu vi que o pessoal fica muito focado em ensinar a construir uma aplicação durante uma semana. E ó, nada de certo ou errado com isso. Mas não é o que eu faço. Inclusive, nas redes sociais você vai encontrar vídeos em que eu construo aplicações web com JavaScript puro, né? Tem o da Pokédex, tem controle financeiro, tem conversor de moedas, tem um monte. Só que qual que é o problema? Eu faço isso para atrair as pessoas, mas no fundo, eu sei que é mais eficiente eu ensinar uma metodologia para a pessoa, mesmo que ela não entre no meu treinamento, ela seguir. Eu acho que é mais eficiente eu ensinar isso do que ensinar a pessoa a construir uma aplicação em uma semana. É por isso que eu não ensino isso na semana do JavaScript. Semana do JavaScript eu uso para divulgar o meu método de aprendizado da linguagem, que eu sei que gera resultado para os alunos e gerou para mim quando eu estava lá no começo. Tem um ditado que diz que se você acender a fogueira para um homem em uma noite, você aquece ele por uma noite. Mas se você ensinar ele a fazer fogo, a fazer a fogueira, você aquece ele pela vida inteira. Então eu tento aplicar isso no meu conteúdo. Na semana do JavaScript, que é a semana que eu faço, eu não prometo que eu vou ensinar a construir uma aplicação em uma semana. Mas eu sei que quando eu ensino o a ter para uma pessoa que nunca teve contato com aquilo, mesmo que ela não entre no CJRM, ela nunca mais vai esquecer aquilo. E se ela conseguir usar o método, mesmo sem ter entrado no CJRM, que é o treinamento que foi feito para ter, mesmo se ela não entrar, se ela conseguir seguir, ela vai ter resultado. Então, eu prefiro fazer essa linha de conteúdo. Sei que eu não respondi bem sua pergunta, mas eu não acompanho muito essas semanas, mas do lado de cá é o que eu tento fazer. Nada, você explicou bem isso. Ressaltou um pouco aquilo do foco e do que é mais importante o método do que chegar no produto em si. O método a gente sabe como fazer o produto e tal, do que só ir pegando pela visualização, assim. Bacana. Agora eu acho que mais uma coisa só que veio, é que ela já era a última, né? Mas só mais um, que é acompanhando, já que eu já sou aluno do CJRM, eu queria saber, os trechos que estão no YouTube são das aulas? Aí eu posso acompanhar o YouTube também, ou assistir o YouTube vai ser, tipo, ver alguma coisa mais avançada da trilha. Alguns, alguns vídeos do YouTube são das aulas. Cara, foca no treinamento, porque no treinamento você já tem o passo a passo. No treinamento Entendi. está tudo organizado em uma sequência linear e cronológica. No YouTube e nas outras redes sociais, é um quebra-cabeça. E se você
me pedir para organizar esse quebra-cabeça, eu acho que nem eu dou conta de montar. É Porque é isso que eu muita vi, coisa. isso que eu reparei. Uhum. É muita coisa. E ó, só aqui entre nós dois, entre eu e você, isso é intencional. Eu bagunço o quebra-cabeça intencionalmente, na esperança. Porque é o seguinte, cara, quando você resolve uma dúvida, um vídeo meu no YouTube, ele é focado em resolver uma dúvida e resolver bem essa dúvida. Só que o que acontece? Quando essa dúvida é resolvida, outras 5 aparecem. E aí, Uhum. quando você está lá dentro do CJRM e essas dúvidas aparecem, primeiro que você não vai ter tanta dúvida porque você tem um background do que você já viu lá dentro. A parada é linear. Agora, quando você tem alguma dúvida, você vai lá no repositório do treinamento, abre uma issue e eu te atendo e tiro a sua dúvida. E é mais fácil quando é assim, porque eu tenho seu histórico. Eu tenho o seu background, eu sei em que etapa você está do aprendizado. Já com conteúdo gratuito é muito complicado fazer isso. Cada pessoa que assiste, eu não sei em que etapa da jornada que ela está. Então, é intencional. Os meus vídeos, eles no YouTube, eu não faço uma série, eu não arranjo certinho, linear, para a pessoa perceber que sim, os meus vídeos vão tirar uma dúvida dela, mas outras vão surgir, e é por isso que elas precisam do método. Entendi. Essa é a diferença do conteúdo gratuito e do pago. E eu faço, eu bagunço mesmo a ordem, porque eu quero causar na pessoa um desejo de ter um método linear, o passo a passo, que vai levar ela a construir aplicações web com JavaScript puro. Tá certo, ele conseguiu, tanto que agora eu sou aluno do CJRM aí. Vi pelos vídeos do YouTube os anúncios e fui direto pro curso. Legal. Agora é executar, botar a mão na massa. É. Uhum. Aliás, só mais uma coisa, agora é só a última mesmo. Você acha que, por exemplo, eu tenho visto também que o inglês é bastante importante. Eu tenho essa vontade de também estudar o inglês, só que eu não sei em que momento. Eu não fico pensando se alinhar tanto o JavaScript quanto o inglês, os dois juntos, seria um problema. Você acha que é realmente bom separar, tipo, ó, vou estudar, vou virar fluente em JavaScript para depois tentar a fluência em inglês? Ou dá para ter os dois juntos e ir trabalhando os dois juntos de uma vez? Porque são duas coisas bem densas, digamos assim. Eu diria que o CJRM eu já tenho uma trilha, já tenho um caminho, o caminho das pedras, mas inglês eu ainda tô meio por fora, eu ainda não separei um caminho para isso. Eu acho que tem que ser gradativo, tá? Tem que ser uma escada. Não é nada mal você pensar em daqui a algum tempo começar a aplicar para vagas de empresas remotas no exterior, por exemplo. Porque você vai ganhar em dólar ou euro e vai gastar em real. A gente sabe que um dólar hoje vale praticamente R$ 10. Então não é nada mal. É, uhum, com certeza. Só que para você começar a se candidatar para essas vagas, a maioria dessas vagas de empresas remotas gringas, elas vão te pedir como requisito uma certa experiência. Uhum. E aí, por que elas pedem certa experiência? Porque se for para contratar um júnior ou alguém mais iniciante, ela pode contratar local. Agora, o que é a vantagem para uma empresa gringa te pagar em dólar e ainda assim ser bom para ela? É porque ela vai te pagar em dólar, só que o seu salário vai ser um pouquinho abaixo das despesas que ela teria com alguém local. Só que esse um pouquinho abaixo ainda vai compensar muito para você, porque você está num país que você vai gastar em real. Então, geralmente essas empresas pedem um pouquinho de experiência. O que eu aconselho você a fazer nesse caso? Segue o CJRM, chega no nível que você constrói aplicações com JavaScript puro, que quando você chegar nisso, você já vai ter tá bem mais confortável com o React. Depois você aplica para vagas de nível pleno, talvez, se você sentir que já dá. E ó, não precisa ficar totalmente confiante que já dá não, tá? Se você sentir que não cumpre 100% dos requisitos de uma vaga pleno, aplica do mesmo jeito, tá? Vai ser bom para você. Vai sair da zona de conforto, você vai conversar com recrutadores e você vai, se você não passar no teste, você vai ter mais um case para seu portfólio. Quando você
já adquiriu uma certa experiência na área, trabalhando com React, sendo fluente em JavaScript, eu acho que está na hora de você dar passos mais largos com o inglês. E por que eu estou te recomendando o inglês só nesse passo da escada? Porque, pelo que você me disse, a sua rotina hoje ela é muito corrida. Então, eu Uhum, acho que seria muito complicado para você estudar inglês e JavaScript ao mesmo tempo. Porque se você já está encontrando dificuldades em separar uma hora para o JavaScript, você vai ter dificuldades também em separar uma hora a mais para o inglês. Né? Só aí já foram 2 horas da sua rotina. Então, eu recomendo que você comece a dar passos mais largos no inglês quando você adquirir uma certa experiência já sendo fluente em JavaScript e já trabalhando bem com React. E aí você falou que você tem o passo a passo para chegar na fluência em JavaScript, mas ainda não tem um passo a passo em inglês. Eu, da mesma forma que eu recomendo aos iniciantes em JavaScript, que eles, ou aspirantes a programador, que eles procurem um método que seja comprovado, que dá resultado, a mesma coisa vale para o inglês. uhum. E eu não sou aluno de um curso, mas eu indicaria para você um curso que já me mostrou que dá muitos resultados pelos depoimentos que os alunos postam. É o curso de um cara chamado Mairo Vergara. É o curso Eu que, conheço ele. pois é, eu vejo, ele parece ser muito bom, tá? É como eu disse, eu não sou aluno do treinamento dele, mas se você Uhum, vê os depoimentos dos alunos, os depoimentos são os caras falando, gravando depoimento para a câmera, conversando em inglês. Ou seja, é uhum. uma prova muito forte que o método está funcionando, pelo menos na minha concepção. Então, hoje, se eu fosse escolher entrar num treinamento de inglês, eu escolheria o dele. Entendi. Bom, então acho que é isso. Focar no JavaScript, na trilha do curso, ter certeza de que realmente eu tô bom ali e aí partir pro inglês. Muito bom. Excelente. Te ajudei? Ou você tem mais Ah, caraca. perguntas para mim? Acho que não, acho que por hora tá de boa. Assim que terminar aqui, eu vou dar uma refletida, falar com a minha namorada que também tá assistindo essa live aqui pra gente poder conversar sobre o que foi conversado aqui e botar em prática isso daí. Ó, eu tenho ouvido as leis e sempre depois que eu escrevo sobre, assim, eu explico pra ela, pra fixar um pouco mais na cabeça. Então ela também tá acompanhando todas as leis da disciplina. Excelente, cara, é assim mesmo. Ó, isso é muito importante, sabia? A gente ter o apoio de quem está perto da gente é muito bom, né? Porque às vezes a gente está cerca. A nossa vida como desenvolvedor, programador, ela já é muito solitária, né? Porque as pessoas Uhum, do nosso cotidiano e tal, elas não entendem muito bem, às vezes, o que a gente faz. A nossa família, às vezes, não entende muito bem o que a gente faz. Quando eu quero uhum. explicar para minha mãe o que eu faço, eu falo que eu faço site, né? Então, é uma abstração para ela entender mais ou menos o que eu faço no meu dia a dia. Então, quando a gente tem Uhum. pessoas perto da gente que entendem o que a gente faz e apoiam a gente e acreditam na gente, é muito bom. A pessoa, ao invés de ser uma âncora para você, ela é um balão de hélio. Ela te eleva, ela te puxa para cima. Uhum. Muito legal isso. Marco William, só tenho a te agradecer. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e vir aqui trazer suas perguntas. Eu sei que não é fácil, sua rotina é complicada, mas mesmo assim você veio aqui, se expôs, participou de uma live e, cara, no que eu puder te ajudar na sua trajetória com uma fluência em JavaScript, conta comigo. Você tem um repositório do CJIM para qualquer dúvida técnica que você tiver, só mandar uma issue que eu vou te ajudar. E se você sentir que precisa voltar no plantão da fluência de novo, submete seu formulário lá novamente e a gente agenda essa parada, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço por essa live aqui, foi bem esclarecedora. Eu estava bastante ansioso assim, antes de começar, mas ao longo da conversa foi ficando mais tranquilo. Foi realmente se tornou uma conversa bem tranquila. Assim. Então, eu que agradeço. Muito obrigado por dedicar o seu tempo também e ser algo assim que a gente não vê em lugar nenhum. Assim, essa atenção que você está dando assim, é algo realmente incrível. Então, muito obrigado, Roger. Legal. Que bom que te ajudou. E ó, o que precisar, conta comigo. Beleza? Pode deixar. Beleza. Então valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Fechou. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.